Vamos para mais um Intimidade. Hoje uma intimidade muito especial. Obrigado você que está aí com a sua preciosa audiência. Hoje eu vou pedir licença para o Tony. Tony, eu sinto muito, amigo, mas você vai ficar hoje de ladinho. Por quê? Sabe por quê? 3 mulheres juntas. 3 mulheres falando sobre casamento, não tem espaço para um homem nesse momento. Nesse momento é o Clube da Luluzinha e você fica quietinho, tá bom, Tony? Enfim, obrigada. E Darlene, Leide, mais uma vez aqui, né, na possibilidade de falar sobre esse universo da sexualidade, que é amplo. E hoje nós vamos falar sobre casamento. Seja bem-vinda, viu, Darlene? Eu que agradeço. E a hora que eu recebi o convite, eu falei, gente, essas 2 mulheres empoderadas, mais e Darlene, que também gosta, né? O que vai acontecer? Eu já estou amando o tema e nós já pensamos até em vários outros aí pra frente. A questão é que não para só em um. Não para só em um. Leide, muito obrigada também. Patrícia, é um prazer imenso estar aqui. Que bom. Leide, vamos falar sobre casamento, Leide? Vamos falar sobre casamento. Olá, Patrícia, olá, e Darlene. Prazer recebê-las aqui na Módulo FM. E que bom falar de casamento. Eu sou fã de casamento. É tão bom ouvir isso. E a gente estava conversando nos bastidores. Falei, eu já casei, hoje eu sou divorciada, mas eu quero casar de novo. Porque eu acredito no casamento. E você vai me convidar. Mas é claro. E você vai me contratar. Acabou, tá pronto. Agora, gente, vamos arrumar um noivo. Às vezes tem alguém já no gatilho. Eu vou falar igual minha mãe falaria. Põe nas mãos de Deus, minha filha. Põe nas mãos de Deus. Mas eu vou te dar uma forcinha também. Muito obrigada. Excelente. Mas aqui, eu acredito demais na instituição casamento. Daí a ideia do tema, Leide, né? E trazendo a Darlene pra gente, porque para falar sobre casamento, nada melhor do que uma mulher que cheira casamento, que vivencia casamento 365 dias do ano. Todos os finais de semana. E casamento, eu acho que é um tema muito amplo, né? Como você disse, porque para alguns é um sonho. Para outros é um momento de união, né? De estar ali junto. E indiferente do conceito, o importante é que as pessoas querem estar juntas, querem gerar conexões, seja para a vida ou seja por um ciclo, mas o importante é que essa conexão ela aconteça de uma forma leve, simples e que seja feliz, né? Até o momento, que cada um seja feliz até o momento que esteja bom. Exatamente. Para ambos. Leide, qual que é a sua concepção de casamento? É uma parceria. Juridicamente falando, o casamento é um contrato. Então, o contrato faz lei entre as partes. E aí, eu trazendo pro romântico, pra poesia, a vontade dos dois faz lei entre as partes. Então, é aquilo que é combinado, que é conversado, que é dialogado. E não é uma vez só. É todo dia, às vezes 2, 3 vezes ao dia. A gente tem que renovar o acordo o tempo todo, conversar. Às vezes um lado esquece, né? Porque a gente vive uma vida muito alucinada, muito cheia de coisas. Então, o casamento é parceria. E parceria é via de mão dupla. Tem que ser bom para as duas partes, né? E, aliás, até para outras partes. Depois vem os filhos também, para quem quer ter filho e tal. Então, é uma parceria que, assim... Eu vejo uma árvore frondosa com muitos frutos. Quando eu vejo uma pessoa assim que é feliz, está casada ali há 60, 70 anos, 50, 25, 30, 10, eu falo assim, meu Deus, que pessoal abençoado. Quando são felizes, né? Quando demonstram, quando são felizes. Cada um tem uma concepção de felicidade, mas e a simplicidade. Tem gente que é muito simples e vive uma felicidade maravilhosa. Então, é uma parceria, uma via de mão dupla tem que ser bom para as duas partes. Ótimo. E eu acho que o que sustenta isso é a admiração, concorda? Admiração. A admiração, ela é fundamental nesse contexto. Além do casamento, né, que é uma renovação do casamento, as bodas, que a gente faz muito, é a última que eu fiz, 50 anos de casado. Imagina quanta história, quanta construção. E o que sustentou aquilo? Admiração. Então, você tem que admirar a pessoa que está ao seu lado. Sabe que admiração é o termômetro número 1 para ativar a libido?
Tenho certeza. É o termômetro. A quem se admira, você quer, né? O desejo tem uma relação direta com a admiração. E aí, as pessoas, muitas das vezes, elas não entendem o conceito de sexualidade. Está dentro da admiração também, né? Exatamente. Porque essa conexão que você tem com o seu parceiro, e agora eu estou falando enquanto uma pessoa que vive a história do outro até um determinado momento. Sim. E depois que acompanha de longe, né? Nossa, fiz o casamento desse, o que aconteceu durante esse período? Estão juntos? Não estão? Tiveram filhos? Não? E é admiração. E como eu te falei das bodas, 50 anos. Então, quanta história. E eles sentam e começam a contar. Às vezes a pessoa construiu muita coisa ao longo disso, às vezes perdeu. E estão juntos, e tem filhos, tem netos, ou às vezes não tem. Isso também eu acho que é um assunto muito sério dentro do contexto de casamento. Ter filhos ou não ter. Sim. E aí vem a questão de você ter essa admiração pelo seu parceiro. Para respeitar até as próprias escolhas. Aí, às vezes, não são escolhas. Sim, não são escolhas. Sim. O destino colocou isso. E aí, até que tempo você consegue viver só você e aquela pessoa? Esse amor é suficiente para isso? Essa admiração, né? Amor, sexualidade, admiração. O sexo, com o passar do tempo, ele é muito parceiro da amizade, né? É uma parceria incrível ali. Então, o que é importante para você? A entrega nem sempre está relacionada a isso também. Ela está... essa conexão que vai te guiar para você chegar em um determinado lugar. E aí vem a família por trás. Então, acho que casamento é tudo muito amplo, né? Sim, não dá para resumir somente entre duas pessoas. Entre duas pessoas. E você traz algumas coisas aí interessantes, você vai falando, a minha cabeça vai processando aqui. A questão da sexualidade, que é importante a gente frisar sempre, sexualidade é energia de vida. Sim. E a gente confunde muito com sexo. O ato sexual é uma das formas de ativar a sexualidade. Mas nem todo mundo que faz sexo tem sexualidade ativada. Justamente. Sabia disso, Leite? Sabia. Interessante, né? Sabia. Não é? E toda pessoa que tem sexualidade ativada nem sempre tem vida sexual ativa. Por quê? A pessoa que tem sexualidade ativada, ela ama a vida, ela vai para a vida. E ela entende o quanto ela é valorosa, ela tem valor. Então, eu entendo, eu não vou fazer só por fazer. Justamente. Eu não vou ter uma pessoa do meu lado só por ter. Entende? Entendo. E aí, isso é a sexualidade. É o contexto número 1 que a gente precisa entender. Quando vem a questão da conexão, e aí muita gente acredita, mas se eu não tiver sexo, eu não tenho conexão. Não, o sexo ele tem 3 funções, algumas bibliografias já trazendo aí a 4ª. A primeira delas é seccionar, separar essa família que está começando da família que já existia. Separar os filhos da família de origem, porque só faz sexo quem é adulto. Ponto. A segunda delas é tornar essa pessoa adulta. A terceira, cocriar, que é trazer filhos, é criação. E a 4ª é o prazer. Tem gente que faz sexo sem ter nenhuma dessas opções, nenhuma dessas funções perdeu do o sexo. sentido. Porque perdeu o sentido. Vai pela obrigação. E isso é tão real. Eu, como sexóloga, eu atendo só mulheres por uma opção minha. E aqui... tem um estudo, vários estudos, na verdade, trazendo que a cada 10 mulheres que têm vida sexual ativa, 7 não têm prazer ou têm dificuldade em ter. Esses dias eu tava vendo num filme, né? Aliás, Mulheres do Século XX. Muito legal. Esse filme tá no Netflix, se eu não me engano. E o menino foi ler uns livros lá sobre o feminino e tal. E ele entendeu o que era o prazer feminino. E aí foi conversar com o colega lá, adolescente. O colega não sabia de jeito nenhum o que era. O que era dar prazer pra mulher e tal. E ele, assim, todo empoderado, falando, conversando. Eu achei tão interessante. Ilustra bem o que você tá falando. Mas os homens não sabem. Mas o pior não é os homens saberem. São as mulheres, nós mesmas, não sabermos da potência. Porque a mulher que sabe, ela procura, né? Procura o prazer. A potência que nós temos. E aí, assim, porque trazendo tudo isso num tema casamento, você consegue perceber dentro dos seus clientes, né? Essa conexão do casal que vai da admiração, que da fala, da entrega, do encostar. Da cumplicidade. Do olhar, é o mais gostoso, é o melhor. E eu tento
tirar essa mistificação, né, de que toda mulher sonha casar de véu e grinalda. Mentira. Olha, adorei isso. Ai, adoro sair das caixinhas. Não, vamos sair da caixinha. Eu tenho inúmeras noivas que, de uma forma figurada, se falando, a noiva é o noivo. Né? Que sonho! Fale-me mais sobre. Como é que é mais isso? sobre, né? Então, é ele que planeja, é ele que sonha com cada detalhe. Não só detalhe do dia do casamento. Sim. Porque tem gente que fala que o noivo só pensa na bebida e na no festa, e né? na festa ali. Uhum. E não, em cada detalhe da mesa. Eu tive os últimos 3 casamentos, o noivo participou ativamente. E aí vem aquela questão. Mas se a minha noiva não envolve tanto, será que ela não quer casar comigo? Não. É porque ela tem um pensamento diferente do seu e tá tudo certo. A única coisa que ela quer é viver com você, estar com você, e ela te admira dessa forma. E o respeito, ele tá muito ligado também. Porque você tem que respeitar o espaço do outro. O meu sonho nem sempre é o seu. O meu sonho de entrar de véu e grinalda com 200 pessoas te assistindo e aquele coral, nem sempre. Às vezes eu quero só eu e você e os nossos pais embaixo de uma árvore com uma música de violão ali e tá tudo lindo e maravilhoso. Eu sou dessas. Então, eu tô aqui pensando. Eu não ia falar, mas já que você falou, meu casamento vai ser assim, tá? Porque o que é mais Eu vou no seu importante? casamento, tá? Debaixo da árvore. O que é mais importante diante de tudo isso é o que você falou, que eu acho que é uma palavra-chave. Conexão. A conexão, ela acontece de diferentes formas. Então, essa conexão é a questão do respeito e é a questão de eu saber o que você gosta, o que eu quero, o que é importante pra gente. O que é importante pra nós? É o antes, o agora ou o depois? Ou será que é tudo isso? O antes, o agora e o depois, e nós, com uma maturidade muito grande, saber alinhar isso. Os noivos devem negociar na sua frente, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer... Quando o noivo é a noiva da relação, então eu trabalho muito com planilha, aí a gente hoje eu estou partindo para a parte técnica, né? A primeira coisa quando eu faço a reunião com o casal é o que vocês querem? O que custa esse sonho? Para ninguém despencar do sonho, assim, sim. e eu ser responsável, vai né? organizando. Porque o que é valor para um, às vezes não é para o outro. O que é valor para mim, às vezes não é para o outro. E isso já começa, os acordos, assim, Sim. mas já começa Então, por aí, o casamento, ele tem vários contextos. Começa desde o financeiro, a sexualidade, o financeiro, o que eu quero, onde nós pretendemos chegar. Eu tenho casamentos, eu já fiz casamentos de mais de 1 milhão. Eu já fiz casamentos que eu gastei, tipo assim, 1% desse valor. Então, são prioridades. A nossa vida, ela tem que ter prioridades. E essa prioridade, ela tem que ser em comum acordo entre os dois. E aí, durante essa conversa, você percebe essa relação de respeito. Não, a sua prioridade é essa, não é a minha, mas eu te respeito. Desde que a sua prioridade, ela não, de uma certa forma, prejudique o nosso futuro, o nosso sonho. Isso é muito bacana. Tá vendo que é vontade entre as partes? Exatamente, igual você falou. Juridicamente é um acordo, mas se a gente parar para pensar no dia a dia também toda são hora, acordos. gente. E às vezes o jurídico, as pessoas têm que pesar ele menos, de uma forma menor do que o dia a dia. E você tá corretíssima, porque eu falo que nenhum papel é mais importante do que a vontade, a lealdade, a negociação. Nada segura, gente. Então você tem que conversar. O papel aceita tudo, mas a vida nem sempre é assim. A vida nem sempre é aceita. E as pessoas que estão fora da instituição casamento, eu acho que tem que melhorar esse olhar, porque o casamento também ele é muito julgado, né? As pessoas acham que quando você está com alguém, você tem que ficar com aquela pessoa porque ela é ótima. E só quem está junto sabe. E eu vejo que as noivas também sofrem com isso quando não dá certo. Porque a gente acaba tendo um vínculo de amizade. Então, eu fico muito chateada quando não dá certo. Aí, olha, um exemplo que eu acho que eu nem poderia estar citando, mas só que já aconteceu. Faltando, 1 mês para o casamento, eu acho que eu não quero. Não, mas é melhor antes, hein? É melhor antes. Eu sou cerimonialista que fala, filha, você não quer, para agora. Não importe. Vai importar com quem, o que as pessoas estão pensando, o que é a sua vida. É verdade. Então, as pessoas, elas julgam muito.
Então, e o a gente casamento fica preocupado com com o julgamento das alheio. outras pessoas. E escuta muitas vezes que o casamento não é bom, que casamento é ruim, que nossa família não dá pra casar, que a gente tem muito divórcio, enfim. Nós vamos dar uma paradinha agora. Nós vamos fazer um break agora pra gente tomar uma água, voltar daqui a pouquinho. E eu quero falar pra gente voltar, né, no próximo bloco, falando o seguinte. Em casamento é uma fala minha e vocês vão dar a opinião de vocês sobre. Em casamento não existe jogo ganho. É treino diário. Ok? Ok. Vamos voltar falando sobre isso. Ô, Tony, agora você pode comandar e daqui a pouco a gente volta. Intimidade. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade. Com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Voltamos agora, já tomamos uma água, respiramos, mas não paramos de conversar. Porque, gente, que delícia de assunto. Eu espero que você aí do outro lado também esteja gostando. Então, a minha pergunta, vamos lá. No casamento não existe jogo ganho. É um treino diário, investimento diário. Concorda, Darlene? Concordo. E esse diário, né? Esse todo dia... Gente, eu sou fã da palavra admiração. Porque eu acho que esse todo dia que você passa a admirar ou não o seu parceiro. Uau! A maneira como ele te faz essa entrega, a maneira como ele não só te preocupa em ver feliz, e ver feliz não é só, porque às vezes as pessoas acham que fazer o outro feliz é sempre estar oferecendo. E não é. Nossa, adorei isso. Não é só oferecer, você pode ganhar, ser presenteada, ter inúmeras coisas, mas que tem coisas menores que fazem mais sentido. Dentro do casamento, a gente perde muito essa admiração por causa da rotina. O tempo, a rotina. Exato. E aí, isso acaba, né, dificultando. Por isso que não existe jogo ganho. Eu tenho que me esforçar. Leite tá aqui com a língua. Leite, eu acho que Leite, você tem mais tempo de carreira que eu, amiga, assim, nessa prática. Eu acho que... De casamento, né? Eu tenho. Eu já tenho quase 30 anos. Juntando os dois casamentos, que o primeiro foi um pouquinho, o segundo já tem 25 para 26 anos já. Então tem um tempinho bom. Mas eu volto, o que a Patrícia falou, não tem jogo ganho. E eu queria resgatar a palavrinha admiração. Vocês estão falando, eu acho ela interessantíssima. Vale para amizade, vale para casamento, vale para tudo. Agora, o que eu queria contemporizar com vocês aqui é o seguinte. Se admirar nas maravilhas, né? Só quando acontece coisa boa, quando seu parceiro te surpreende, o dia dos namorados, é fácil. A questão é quando um dos cônjuges aí escorrega. Gente, comete uma falta de educação no trânsito, comete uma ilegalidade, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Eu falo que eu não sou ferrinho de dentista. Não sou mesmo. Todos nós estamos sujeitos a ter um dia de fúria, um dia de ira. Todos nós. Somos humanos. Somos humanos. E aí, o que eu vejo para admiração continuar quando você escorrega? E tem gradações, né, dos erros que você pode cometer. Tem erros que são imperdoáveis. Mas a gente está tratando aqui de erros que são perdoáveis e o diálogo. A admiração só prossegue se tem diálogo. Porque, gente, não há nada mais relevante, na minha opinião, quando você erra e vem de coração, de peito aberto, energeticamente falando. E desculpa, eu errei. Não, isso é reconhecimento, tudo. Né? Isso é tudo. A admiração prevalece, porque às vezes você cometeu uma falha. Por exemplo, você bebeu demais numa festa, deu bobeira, ou sei lá, até andou encantando com alguém. Gente, todo mundo tá sujeito a isso. Você olhou pra uma pessoa muito bonita. E aí vai que o Ben Affleck apareceu na minha frente e aí não teve jeito, né? Então. Aí, gente, porque, enfim, nós somos humanos, não sou hipócrita. Eu concordo. E aí você chega em casa, vai conversar, só você dialogar. Você conversar. Esclarecer seu ponto de vista. Eu acho que falta muito diálogo nas relações. Só sei que a linguinha tá doida aqui pra falar. Todo mundo aqui doido pra falar, mas só como eu lido todos os dias. Hoje eu já atendi 2 agora. Antes de vir pra cá, atendi uma atrás da outra antes de vir pra cá. E a gente trabalha justamente essa questão dos acordos, né? Porque trabalhando relacionamento. E o que é mais importante é o casal saber o que é importante para eles. Porque quando você traz aí a questão dos erros, Leide, nós somos aqui falíveis a todo momento. Sim. Tá? Tem casal que lida com uma curtida no Instagram naturalmente. Sim. E tem casal que uma curtida um no outro é motivo de briga. Existe isso ainda. Sim, E
muito. Isso, amiga, você não Deus imagina. Um exemplo que eu dou pra vocês, o casal que faz rede social com o nome dos dois, eu já nem aceito, eu falo, vai dar problema, isso aí, Não. a pessoa, vocês já receberam convites? É a liberdade, né? Mas, As pessoas não individualidade. entendem a Individualidade questão de cada da um. individualidade e a liberdade de ser quem nós somos. Sim, sim, E sim. se uma coisa que eu prezo muito é a questão da liberdade e a individualidade e pensar que o fato da minha presença, eu estar com alguém, não significa que eu sou daquela pessoa. Eu estou porque eu quero. Uhum. Eu vivo aquele momento de cumplicidade, se ele for recíproco, né? Ter essa reciprocidade. E se não for assim, não é bacana, não é prazeroso. Não dura, né? Agora, algo que me chama muita atenção também, hoje as mulheres, elas são muito independentes, né? Ganharam espaços, né? Ganharam espaços. Muitas mulheres, bem a questão financeira, elas ganham muito mais financeiramente do que o próprio homem, né, do que o próprio marido, e tá tudo certo. São processos de vidas que foram diferentes, que chegaram em determinado lugar, e aí, o que a mulher quer hoje? Por mais que a mulher seja empoderada, por mais que a mulher seja dona de tudo aquilo que ela conseguiu, ela quer ser tratada como mulher. Não existe uma mulher que, por mais que ela tenha sua individualidade, ela não quer ser tratada com carinho. Ela quer alguém que vai dirigir para ela em determinados momentos e pegar a rodovia e ir embora e colocar o pezinho em cima ali do carro e falar, vamos para determinado lugar sem ser ela estar no comando, né? Ela quer um gesto de carinho, ela quer um convite para sair à noite, ela quer que o parceiro planeje o destino da próxima viagem. E aí, mas mesmo que seja um lugar mais simples, uma casa mais simples, a mulher, ela quer ser cuidada. Essa parte feminina, ela não deixou de existir. Muito pelo contrário. Concordo. Ela está cada vez mais, porque nós estamos tomando rédeas de muita coisa, né? Não E é aí, o fato de eu me empoderar, porque assim, a palavra, né, o empoderar é deixar o poder de fora. Colocar aqui, né, roupa no meu poder. Mas isso não quer dizer que eu não tenha a minha essência de mulher aqui dentro. sim, Entende? justamente. Eu acho que isso é muito importante dentro do casamento. E eu trabalho isso em mim, que é o sagrado feminino. E, gente, isso aí, qualquer leitura que você procurar na internet, até sugiro mesmo, a questão de você estar com as energias equilibradas em você. Sim. O homem tem que ter energia feminina também. Justamente. A mulher tem que ter energia masculina. Agora tem que ter equilíbrio. Porque o desequilíbrio te arrebenta na escolha do parceiro ou da parceira. Né? Porque eu falo, um masculino machucado procura um feminino machucado. E aí fica aquele povo se machucando ali o resto da vida. E como se machucam, gente. E como se machucam. Quando a gente trabalha nessa questão das energias, trabalhando masculino, machucado, o homem que tem feridas, a mulher que tem feridas, Sim. nós trazemos muito isso da nossa família de origem. Sim. Isso é fato. E eu quero aproveitar isso para trazer aqui. Até que ponto o envolvimento da família, do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do tio, do papagaio, do vizinho, é válido dentro da organização da cerimônia do casamento? Gente, eu acho que é a parte mais cri-cri que eu tenho nessa vida. Às vezes, isso acontece muito. Eu tenho com a certeza. mãe, com a sogra, de projetar um sonho dela dentro do sonho do outro. Gente, nós projetamos tudo dos outros o tempo Não todo, né? adianta. Cá entre O nós, tempo a todo. gente projeta. E eu sempre falo com os noivos, os pais, eles têm uma participação importante no casamento, tem que sim. É tanto que, de uma forma, por gentileza, é interessante deixar 10% da lista de convidados para os pais. Olha que dica boa. Porque tem uma história, você não nasceu do nada. Enquanto você crescia, o seu pai tinha círculo de amigos, a sua família tinha. Então, para eles, é muito importante que essas pessoas estejam nesse momento, é uma forma de honra, né? Olha, meu filho está casando, minha filha está casando. Isso é muito importante. Agora, no dia, tem sogra, tem mãe que realmente tiram as noivas do sério. Isso é muito triste, porque é a falta de respeito com o momento da outra pessoa. E eu sempre falei com a Leide, vamos falar um dia sobre a questão até de convidados, né? Além da Sim. família, porque o convidado também ele tem que saber seu lugar.
Isso aí eu acho que é um outro assunto para depois. Que vale demais. Que vale demais. Relacionamentos, né? Como que a gente lida com respeito. Como que lida e Darlene, com respeito. eu tava vendo um vídeo esses dias, desculpa, só pra acrescentar o que você tá falando. E mãe narcisista, né? Aquela mãe que gosta muito de si mesma e não consegue tratar a pra filha ela, né? com a individualidade que a filha merece e tal. E aí era a noiva entrando com a mãe me desmaia, sabe? A mãe desmaia e a filha, assim, você vê o jeito que a filha faz assim, ai, vai dar o show dela agora, assim, ela não falou, mas você lê claramente, assim, aí a filha sai, gente, como é que você faz isso no casamento de uma filha? Mas ela desmaiou porque ela... Desmaiou, foi desfalecendo, mas enfim, sabe quando cai meio assim, não cai, não solta? E aí, claro que todo mundo é julgado, né, então o vídeo era para julgamento mesmo. A mulher não... Gente, porque eu já vi pessoas que desmaiam, elas despencam a ponto de quebrar a cabeça no chão. Não, a pessoa foi caindo, assim. Não é lentamente, meio... né? E aí a filha... Bom, se fosse algum problema grave, eu acho que a filha ficaria desesperada. Sim. Mas não, a filha olhou e fez assim... Porque já conhecia. Já sabia. Já, imaginei. É o que o pessoal comentou lá. Aí, só pra ilustrar o que você tava falando. E aí tem algo, assim, que eu lembrei, que eu acho muito sério. Os relacionamentos nem sempre são eternos, né? Então, durante o processo, a gente depara com mães... e pais separados. Pai que já tem um relacionamento, mãe que já tem um companheiro. E é muito triste quando aquela pessoa que já tem um companheiro obriga o filho a coloca uma cadeira aqui do lado. Isso é muito sério. É delicado, e é muito delicado. E quando a mãe vai no casamento com o pai que já foi separado e não aceitou a relação, eu já tive um casamento que a mãe simplesmente virou de costas pro pai. Eu olhava aquilo e falei, gente, que falta de respeito com o momento do filho. Falta de respeito com o filho, com né? Os pais não separam, o casal separa, mas os pais não separam, não. né? E ali é um momento que é da filha e do pai e da mãe. Quem gerou ela, né? Foi aquela mãe, né? Filha daquele pai. Então, você não tem que pôr substituto ali naquele momento. Sabe? Não tem que colocar uma cadeira na frente ou exigir algo. Não vai faltar com respeito, mas tem que ter aquele momento. E a pessoa que chegou depois desse filho que já existia, respeitar que esse filho existe porque teve um pai e uma mãe. Por melhor que seja a relação de quem chegou depois, entende? Sabe aquilo que você falou do sexo? Que quem faz sexo é gente adulta. Exato. Gente, quem casa também é adulto, né? Exatamente. Criança machucada, brigando, sapateando, né? Exato. E aí, o casamento, ele dita muito. Eu vejo a cerimônia como algo... Eu sou uma observadora. Então, eu observo tudo isso que você falou. Eu falo, nossa, que dó, que Mas pena. eu admiro o pessoal bem resolvido. Eu tenho 2 amigos que são separados e têm seus novos relacionamentos. Gente, eles viajam juntos, eles fazem tudo junto, os filhos vivem numa harmonia muito legal. É bacana, tem amizade. Eu acho legal quando chega nesse nível. Tem que estar Nem muito tô falando que eu sou assim, não. Eu admiro os outros. Nem tô falando não, porque eu também, enfim, tem minhas muito questões, resolvido, né? mesmo. Eu ainda tenho que andar muito para chegar nisso. Uma hora a gente chega lá. Eu tenho que andar. Eu também. Mas a ideia, né? Nós já estamos partindo para o final, gente. Não. Sério? Vou gastar meu espanhol com vocês, estou bueba. Já tá acabando? Vou conversar com quem manda na rádio para falar assim, aumenta o tempo. Quem manda aqui é você, fica à vontade. Eu tô aqui adorando participar. Vamos fazer mais uns 25 minutos aí? Gente! Darlene, mas que tanto de nuance bacana que ela Que trouxe, a gente né? não observa, que a gente não imagina. É muita coisa. E você aconselha, assim, quando você vai conversar com as pessoas? Muito, porque gente, eu tive essa experiência, né? Tá. Quando eu casei, eu tive essa experiência dos meus pais terem relacionamentos. Os meus pais são separados. E aquilo, a única coisa que eu consigo lembrar, não foi eles que me colocaram isso, mas eu tentando não magoar a pessoa que estava do lado, eu coloquei a danada da cadeirinha. Aí toda hora que eu olho, é uma coisa que eu falo assim, foi legal? Foi, mas não precisava ter. Entendi. Né? Por experiência sua, por experiência minha. Eu sei disso. Então, eu acho que tem que ter esse respeito. E nós carregamos gatilhos, como você falou, do nosso passado, da nossa história. E aí, o que esses pais, naquele momento, deixam de legado para o filho que está começando a vida agora? Uma mãe que vira de costas, porque não pode ficar do lado do pai? Será que é algo dela, um egoísmo tão dela, que ela não pode deixar de lado para vivenciar o momento do filho? É a mesma coisa e vão fugir de dama e pajem, né? Quando a daminha não quer entrar
porque não é o momento dela, porque ela tá chorando, ela é pequena, ela não sente a vontade, e a mãe quer empurrar de qualquer forma, porque é um ego da mãe. Então, as pessoas, elas vivem de egos. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Alguns amam, e eu, nossa, mas eu sou muito prática. Eu também sou. Eu sou muito prática. Eu ouvi isso de um noivo ontem. Ontem fizemos a última VT de um casamento belíssimo, de um casamento desses bem minimalistas, bem pequenininhos, que o importante são eles e 10 pessoas, e não vai deixar de ser maravilhoso. Ele falou assim, Darlene, eu acho você muito prática, e ele falou, você tem muito bom gosto e tal, mas o que mais me admira é a sua praticidade. Você vai lá e faz. E o que eu falo? Já no primeiro momento eu já falo, mãe, a hora que eu faço o ensaio, se seu filho entrar, tá tudo certo, tá tudo ok. Ele vai ter o momento dele, mas por favor, não pega na mãozinha, poxa. E força, não força uma criança. Não força, porque tipo assim, de uma forma muito educada, o momento não é seu, são dos noivos. Né? Então, eu acho que tem que ter essa fala. O cerimonial, o assessor, ele tem que ter essa intimidade com o casal justamente para saber ali na hora da cerimônia, porque você tem muitos detalhes que as pessoas não sabem, que você tem que estar atento até para ter respeito com as pessoas, né? Quem conversa com quem não conversa, quem pode ficar junto, infelizmente ele tem isso, quem pode ficar junto, quem não pode, quando você coloca uma mesa e você consegue nomear, eu gosto muito disso, né? O assento de todas as pessoas. Isso facilita a vida. Facilita, você forma grupos de pessoas que ficam organizados. E aí você tem que ter essa conversa justamente para entender essas relações e entender o contexto do casamento. Eu bati aqui na mesa e falou que não era pra... Mas tudo bem, não, mas foi um depois passa. Todo mundo pica salsinha e cebolinha aqui. Eu faço isso demais. Pra compensar, você vai ter que voltar. Porque o nosso tempo acabou, então pra compensar... Nossa, tem uma legal, pauta. né? Eu gostei muito, eu gostei muito. Na verdade... Sabe o que acontece? Porque muito do que você falou, a gente conversa. Isso nunca foi publicizado igual você fez hoje. Porque eu nunca vi ninguém falando do jeito que você falou. Entendeu? Achei muito legal. Né? Agora, pra gente encerrar, porque o tempo acabou... Mas nós vamos falar de etiqueta de convidado, gente. Nossa. Isso é algo que eu quero falar muito. Me chama de novo, por favor. Eu quero falar sobre a exigência do vestido da madrinha, pelo amor da cor. Deus. É da cor. Não, é muito. Não, mas vamos deixar pra depois. Depois. Mas o tempo já acabou, senão o Tony já tá bicudo ali, porque ele já tá doido pra falar, porque ele queria estar aqui conversando com a gente. O Tony quer casar, ele também fez tem até tá uma dedinho levantado. Né? Ele fez uma pergunta que nós vamos deixar depois, né? Mas o que acontece? Eu gostaria que você, pra gente encerrar, deixasse a sua mensagem para aquela pessoa que não acredita em casamento. Isso nem foi programado. Entendeu? Para aquela pessoa que fala, eu não acredito na instituição casamento. Casamento já está acabando. Isso, no eu ia mundo começar não a minha tem fala isso nisso, né? Casamento não é uma instituição falida. Até porque casamento não se resume em protocolos, casamento não se resume em contrato oficial burocrático. Casamento é uma conexão de pessoas que se respeitam, de pessoas que têm objetivos que não são comuns, porque não existe isso, ninguém é tão igual ao outro, que tem que ser, tudo tem que ser objetivo comum. Não. É o respeito mesmo, é a admiração, e isso é construído a cada dia. E para casar, gente, as pessoas... o sonho de casar nem sempre se resume a 1 milhão de flores, a 300 pessoas, né? O casar, como eu disse, é escolher alguém, estar com essa pessoa e tentar viver com admiração. Lembrem da palavrinha admiração que foi falada hoje inúmeras vezes. Palavra número 1 do dia. Admirar em todos os aspectos, porque quando a admiração acaba, o sexo acaba, a vontade de estar junto acaba, a vontade de tentar superar tudo acaba. Então, eu vejo o casamento dentro desse contexto, né? E essa admiração é como a Leide falou, não é só admirar o que é belo, é admirar como a pessoa se posiciona diante daquilo que é difícil para ela e a vontade dela de superar o que é difícil para dar certo na relação. E casamento não é instituição falida, continuo falando. Isso é mistificação. E quem sonha com véu e grinalda não é só noiva, tá? Os noivos também, tem muitos noivos que sonham com o casamento. Com os holofotes, com os holofotes, com tudo. Né? E tá tudo certo. E tá certo. A vida é feita de escolhas. Um relacionamento é feito por 2 pessoas inteiras que decidiram fazer um caminho juntos. Só isso. E que seja feliz até enquanto tem essa conexão. Exato.
Leide, para você encerrar, a mesma pergunta que eu quero fazer, porque eu falo todos os dias, eu acredito no casamento, eu acredito na instituição casamento. E você, Leide, qual que é a mensagem que você quer deixar para quem não acredita? Eu penso que você vai fazer uma faculdade de engenharia, você tem que conversar com um engenheiro bem-sucedido. Você vai fazer uma faculdade de medicina, conversa com o médico que é feliz com o que faz, com a médica. Casamento é a mesma coisa, conversa com quem é feliz no casamento, de verdade. Porque se você for conversar com quem não é feliz, você vai ter impressões ruins, você vai ficar influenciado. Então, assim, ou às vezes você vem de um lar que o casamento não foi feliz, isso tem nada a ver. Eu acho isso muito interessante. Sua história é diferente. Então, a gente tem senso crítico mesmo. Conversa. Eu adoro conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. Então, assim, eu já ouvi cada coisa sobre casamento, gente que viveu na dificuldade, com doença, com tudo. E a pessoa... Gente, eu tô falando dos meus pais. Não tinham uma instrução, pobres, eles se amavam de uma maneira que eu... Nossa, se eu conseguir, na minha relação, 50% que eles conseguiram, que é a minha luta diária. Então, assim, casamento, você tem que conversar com quem é feliz no casamento. Se você quer casar. E se você não quer também, tá tudo certo. Mas falar mal do casamento, aí eu discordo. Assim, né? É sobre isso, gente. Obrigada. E eu falo muito assim, se você decidir por não ter um relacionamento, for uma decisão sua, mas que você decida tendo passado por uma boa experiência. Porque aí você tem condição de avaliar se realmente eu não quero. Entende? Isso. E que essa decisão de não ao casamento, de não ao relacionamento, de acreditar que o amor não dá certo, não seja em função das histórias fracassadas da sua de vida medo, e da né? vida do É um outro. medo. Ótimo isso. De medo, Entende? perfeito. Isso é sistema de proteção. Sim. Isso não é essa decisão, porque no fundo, tem uma vontadezinha de ter alguém pra encostar o pé de noite. Todo mundo tem. Ninguém nasceu Colocar pra o pé viver gelado sozinho, né? nas costas quentes, assim, ó, beleza. Exatamente. Essa história é a minha... E algo que eu acho muito interessante também. Eu ia citar Nossa, gente, nós estamos falando demais. E o tempo já passou mesmo, mas tá tudo Não, mas bem. tá tudo certo. Essa questão. Eu amo a minha própria companhia. Eu sou uma pessoa que ama a minha própria companhia. Eu também. Eu amo, assim, não estou dizendo que eu sou autossuficiente, mas eu amo a minha própria companhia. Primeiro, você tem que aprender a se amar. O que você quer, o que você procura. Depois, você procura o outro. Eu acho que nós não podemos depositar a nossa felicidade, a nossa vida nas mãos de outras pessoas. Então, quando você tem esse autoconhecimento, eu acho que tudo fica mais fácil. Eu penso que só ama os outros quem ama a si mesmo. Justamente. Quem não ama a Premissa si mesmo, básica. gente, nossa, só faz uma confusão. Só. O outro só me trata bem quando eu me trato bem. Justamente. O outro só me ama quando eu me amo. E eu também só faço para o outro o que eu tenho dentro de mim. Isso é fato. Quero agradecer. Muito obrigada, Darlene, por ter vindo. Eu sei que a sua vida, a sua agenda é corrida, porque você não atende só em patrocínio. Para estar com a gente numa noite de terça-feira, falando sobre casamento. Com o maior prazer. Muito obrigada. Eu tenho certeza que alguém lá do outro lado sentiu o coração quentinho. Falar, então eu posso continuar acreditando no casamento. Sim. Eu não tô fora de moda. Não estou fora de moda. Não é? Deixa eu procurar o Maria Flor. Isso aí, isso mesmo. Isso aí. Muito obrigada, Leide, mais uma vez, estar aqui, né, com a gente, falando sobre isso, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento. E para você ouvinte, para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, muito obrigada. E até a próxima terça-feira com um novo assunto. E em breve, as duas de novo aqui, tá? Posso mandar um alô? Pode, sempre claro. tá ouvindo o programa. O doutor Luciano Guimarães, que tá sempre falando, que ouve a nossa conversa aqui e gosta. Então, muito obrigada pela audiência Eu já mandei um qualificada. abraço pra ele já. Então, porque tá você já certo. falou, teve um programa pra trás aí que eu mandei. Mais uma Sim, vez, sim. muito obrigada, Luciano. E que você continue. E você, como advogado, indica o programa para os seus clientes. Principalmente aqueles que estão querendo divorciar. Fala aqui, antes de divorciar, vão lá. Eu vou passar o link de um programa aqui pra vocês assistirem. É o nosso, tá? É isso aí. Tá bom? Obrigada. Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.